mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. O Parlamento da Europa, recentemente eleito, elegeu sua mesa diretora. E nós daqui do Brasil não entendemos muito, não temos muita torcida por nenhum grupo de lá. São 7 partidos políticos, 751 cadeiras, 751 parlamentares eleitos. Eles têm eleito muitas mulheres, inclusive os 4 postos principais da direção foram divididos, com 2 homens, 2 mulheres, e talvez o cargo executivo, que é a presidência da Comissão Europeia, ficou com uma alemã. Muito interessante. Essa mulher, Ursula von der Leyen, ou der Leyen, essa mulher de 70 anos, mãe de 7 filhos, ainda está em plena atividade política. Aliás, ela é de 60 anos. Está em plena atividade política e é amiga e até seguidora da primeira-ministra Angela Merkel. Ela tem uma posição intermediária, digamos assim. Não é de direita e também não é de esquerda. São aqueles sociais-democratas que fizeram uma grande parte das cadeiras, como sempre, mas que sempre na direção eles têm ficado à frente. Mas a novidade deste ano é que este mandato aí, por esses próximos anos, vai ser exercido debaixo de uma divisão muito grande. A direita está muito bem representada, talvez a terça parte aí do parlamento, e é o que causou surpresa dessa vez, mas houve um crescimento das bancadas específicas, por exemplo, ambientalista e coisa desse tipo. As esquerdas, como esquerda política, diminuíram um pouco. E aqueles que eram de centro, digamos assim, também tiveram uma redução. Eles dominavam tudo e agora não. Eles vão ter que trabalhar com a conciliação entre as várias correntes. O que eu quero dizer a respeito disto é que isto é, para mim, o cumprimento da profecia de Daniel 2, a visão do Nabucodonosor, quando viu aquela grande imagem, cabeça de ouro e pescoço de prata, o tórax de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro com barro. E isto é o que a gente precisa entender, é o que é a Europa hoje. E a estátua começou destruída pelos pés, aquela grande pedra foi jogada nos pés. Esses pés são hoje a Europa, uma mistura de direita com populismo. Direita é regime forte, ditadura, digamos assim, o conservadorismo. A direita, e essa direita da Europa é bastante sensível à necessidade que a Europa tem de se defender. A Europa caminhou depois da Segunda Guerra Mundial, para uma posição de pacifismo, a exemplo da Suíça. A Suíça há muito tempo não faz guerra nenhuma, não tem exército, se mantém sempre neutra em termos de guerra. A Suíça tem sido assim. E a Europa caminhou nessa direção, não investiu em armas. Hoje, os exércitos, as forças armadas dos países europeus são muito fracos. A Turquia já diz que, se quisesse, em uma semana conquistaria
por meio da guerra, toda a Europa. Um país que não era tão importante, a Turquia, hoje tem forças armadas e recursos bélicos para vencer o restante da Europa toda. Isso significa que a Europa não caminhou na direção da guerra e caminhou na direção de políticas e economia, se tornou relativamente forte economicamente falando, mas ela não investiu em armas. Nos últimos anos, eles começaram a se apavorar um pouco por ameaças da Rússia. A grande ameaça para a Europa é a Rússia, não é a China, é a Rússia. A China é ameaça para os Estados Unidos, mas a grande ameaça da Europa é a Rússia. E agora a Rússia está mais fraca economicamente, porém continua investindo em armas, e a Rússia é quem vai liderar aquela confederação de nações do Gog e Magog para invadir Israel. Nós achamos que isso está muito perto. A Rússia continua com atividades de espionagem, investindo em submarinos, até há pouco tempo ele estava à frente dos Estados Unidos em tecnologia de submarinos. Os Estados Unidos têm investido para tentar contrabalançar essa liderança que a Rússia tinha em submarinos. No restante, não. A Rússia quase não tem navios e, com relação também a outros tipos de armas, a Rússia não é tão boa assim. Os Estados Unidos são muito superiores. Por exemplo, a Rússia não tem porta-aviões. Os Estados Unidos têm um monte. A Rússia é mais fraca, muito mais fraca, mas em algumas áreas ela é bem desenvolvida, por exemplo, em submarinos. E a Europa tem medo da Rússia. A Europa tem medo da Rússia. E a Rússia sabe disso. Mas a Europa se apoia nos Estados Unidos. Só que nos últimos tempos o presidente Trump disse: não, os Estados Unidos não vão dar proteção à Europa de graça. Vocês vão ter que pagar por isso. Se vocês querem proteção, que vocês desenvolvam suas armas e seus exércitos. Vocês comecem a gastar com guerra. Vocês querem a proteção, mas não querem pagar por isto, e criou um clima ruim para a Europa, essa posição do presidente norte-americano. A Europa está um pouco incomodada. Por causa disto, aquelas facções de direita que querem a Europa para os europeus se fortaleceu nessas eleições. Ainda chegou a cerca da terça parte, não é maioria, mas já cresceu bastante. O resto da Europa pensa o seguinte: nós europeus não temos que defender apenas o nosso pão, nós temos que praticar um humanismo, globalismo, nós vamos querer um mundo todo integrado. Nós queremos o bem para o mundo, vamos trabalhar junto com a ONU para desenvolver o mundo todo, não só a Europa. Este é o pensamento europeu, o pensamento do anticristo. Nós queremos a melhoria para o mundo todo, não só para a Europa. Mas a direita na Europa, que é a parte de ferro desses pés da estátua de Nabucodonosor, a direita da Europa quer fortalecer a defesa da Europa. Eles não querem ficar vulneráveis à Rússia ou até mesmo à Turquia. Eles não querem ficar dependentes dos Estados Unidos. Bom, esse esforço da Europa não vai ter resultados em pouco tempo, a curto prazo. A Europa vai continuar necessitada da proteção dos Estados Unidos. Eles vão ter que continuar amigos dos Estados Unidos. Para isto, a Inglaterra continua separada da Europa. A terça parte do Parlamento Europeu, a direita da Europa, quer
amizade com os Estados Unidos, ou seja, a Europa que tenta conciliar uma democracia, a parte de barro dos pés da estátua é a democracia. Eles tentam sempre conciliar as várias correntes e eles não podem mais ignorar essa amizade com os Estados Unidos, pela Inglaterra, por toda a direita, na Europa toda. Há países totalmente de direita na Europa, como a Hungria, mas eles sabem que precisam se manter unidos. E a Europa, então, quer manter o ferro da direita com o barro do populismo, do humanismo, desse globalismo. Então, eles vão ter que conciliar e se manterem amigos dos Estados Unidos. Bem, é claro que vai haver algum atrito da direita com a esquerda, mas isto vai exatamente justificar a aparição do anticristo. O anticristo vai ser aquele que vai conciliar os interesses dos Estados Unidos com o da Europa, a direita com a esquerda, o ferro com o barro, para manter os pés unidos. Ou seja, o anticristo vai ser essa pessoa que vai resolver esse problema, fazer a Europa caminhar junto com os Estados Unidos como um bloco. E este clamor está aí. Este parlamento já está mostrando os rumos da Europa nos próximos anos. Eu creio que esse parlamento aí esse parlamento vai ter que tomar decisões muito importantes, mas todas as decisões da Europa nunca vão ser totalmente para a direita, porque a Europa não está na direita, mas não vão ser também totalmente para a esquerda, porque a Europa não está na esquerda. Eles vão ter que conciliar, e para conciliar vão precisar de um homem-chave para isto. Esta mulher que está à frente, agora que foi eleita na Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, essa mulher apenas está no mandato tampão. Ela está ali para fazer um papel, como a Angela Merkel, de clamar por um homem, um líder que venha a ser essa pessoa que resolva este problema. Então, a Europa está caminhando rapidamente para preparar o governo do anticristo. Tudo já está bem delineado e as coisas estarão caminhando nessa direção rapidamente nos próximos anos. Portanto, você entenda a brevidade da volta de Jesus vista aí em mais este sinal, a preparação da Europa, os pés da estátua de ferro e de barro. Entenda isto. Web Rádio Ramá.